Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica. Olá, queridos amigos, estamos de volta com mais um programa Livros com Fé aqui na nossa Ângelos TV. É um gosto, é um prazer levar até si todas as semanas o que de melhor o mundo editorial católico e especificamente a Paulus Editora tem publicado e lhe oferece como sugestões de leitura e de aprofundamento de algum tema ligado à vida da Igreja ou à espiritualidade. A partir daqui, da Paulus Livraria em Fátima, gravamos este programa e a partir daqui faço já o convite para que nos venha visitar. Estamos mesmo por trás da Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, na rua São Vicente de Paulo, e aqui pode encontrar não apenas uma grande variedade de livros, mas também de objetos religiosos e alfaias litúrgicas. Temos em cada programa sempre um convidado. Neste nosso programa temos Dom Francisco Senra Coelho, que já fez uma entrevista, já deu uma entrevista connosco, já tivemos um programa com ele a falar de vários livros. Hoje vem-nos falar da sua obra mais recente, Nossa Senhora e a História de Portugal. Estou certo que não vai querer perder esta conversa interessantíssima, porque é sempre um gosto, é sempre um prazer falar com Dom Francisco Senra Coelho, um homem com uma grande cultura e ao mesmo tempo com uma delicadeza e afabilidade muito grande. Não perca, já a seguir. Dom Francisco Senra Coelho é bispo auxiliar em Braga, natural de Moçambique. Aos 13 anos veio para Portugal, entrou no Seminário Maior de Évora, fez estudos filosóficos e também teológicos em Roma, doutorou-se em História nos Estados Unidos, foi pároco, docente de História da Igreja, de Patrologia, de História das Religiões, está ligado aos cursilhos de Cristandade e também à Mensagem de Fátima. Com a Paulus Editora tem editados 11 obras próprias e 5 em coautoria. Nossa Senhora e a História de Portugal é a obra mais recente e que em apenas 2 meses foi necessário imprimir a segunda edição. Por isso, Dom Senra Coelho já esteve connosco aqui no programa Livros com Fé Ângelos TV e por tão grande iniciativa e, sobretudo, uma aceitação tão grande e tão rápida desta obra, achámos por bem convidá-lo novamente e agora para nos falar desta obra, Dom Francisco. Muito obrigado, é um prazer e uma saudação a este vasto auditório da Ângelos TV. O maior prazer é meu, sentir que, de facto, esta obra, Nossa Senhora e a História de Portugal, tem uma aceitação, o que significa que fazia falta. Quer-me parecer que é uma síntese com uma proposta de leitura muito fácil e, por isso, se lê com gosto e ajuda a perceber as raízes da nossa cultura, porque quando sentimos um país à busca de si próprio, no momento de construção e, ao mesmo tempo, de relançamento, esse espírito de esperança e ao mesmo tempo de procura de caminho, deseja reencontrar-se consigo próprio. Ir às raízes. Nós sabemos que uma árvore sem raízes não tem encanto. E a nossa cultura portuguesa tem raízes profundamente cristãs. Não vale a pena pôr flores de papel e frutos de plástico, não é? Quando a árvore está seca. É necessário revigorar as raízes. Ir às raízes da nossa cultura, descobrir aquilo que é essencial à nossa identidade, o que não é apenas periférico. E aí está, com toda a certeza, a dimensão cristã. Não é a única fonte da nossa cultura. No humus há uma riqueza muito grande. Somos um povo com muitos cruzamentos de diálogo. Somos, de facto, uma nação com uma vocação global desde a sua origem. Mas o nosso berço é cristão. E, como tal, Maria esteve muito presente nessa gestação da nossa nacionalidade, logo no princípio. É curioso que a tradição portuguesa popular apresenta-a como madrinha da nacionalidade. Eu penso que é este sentir, esta intuição, que faz com que os portugueses peguem neste livro. E como se lê com facilidade, numa metáfora muito bonita, assim como Israel teve uma aliança, Portugal também tem uma aliança, ou seja, procurou fazer uma aliança. Nos seus momentos difíceis, nas suas encruzilhadas históricas, bateu à porta do céu e teve como
porteira Nossa Senhora, esta metáfora que é tão bíblica, colhe muito na nossa história, até ao momento em que é de facto o céu que bate à porta dos portugueses e lhe pede que sejam eles mensageiros de uma aliança que ela quer fazer na humanidade, com a humanidade no caminho da paz. Por isso, acredito que ainda vai ter mais edições este livro. O Cardeal Patriarca, que escreve o prefácio desta sua obra, Dom Manuel Clemente, afirma que Dom Francisco Senra Coelho acerta bem neste ponto, em rever-nos como povo de alianças, detestando na história portuguesa a matriz do antigo povo bíblico. Como chegou a esta conclusão, Dom Francisco, em relação às 7 alianças que identificou na história de Portugal e relacionada com Nossa Senhora? Porque estão latentes e presentes ao mesmo tempo. Quando nós cruzamos este país tão belo, não nos passa despercebido o património. Por exemplo, quando paramos diante do grande mosteiro de Alcobaça, que foi uma das fontes da cultura portuguesa, podíamos dizer mesmo que a grande escola teológica da alta Idade Média, no princípio da nacionalidade, perguntámos o porquê de Alcobaça, o porquê de Nossa Senhora dos Milagres em Lisboa, o porquê da Igreja das Alcáçovas em Santarém. E vão-nos dizer que é a promessa cumprida de Dom Afonso Henriques pela independência de Portugal e, ao mesmo tempo, pelas vitórias perante a preocupação que era a ocupação islâmica. Depois, quando nos cruzamos com a batalha, o que é que está na base da batalha? Vai ser a alegria da vitória de Aljubarrota, por Dom João I, por Dom Nuno Álvares Pereira, face à problemática da crise de 1383-1385. E vamos perceber que é um cumprimento de um voto com uma aliança realizada com Nossa Senhora. Se nos deres a mão para sermos independentes, face ao perigo da perca da nossa liberdade, nós fazemos em tua honra o mosteiro da batalha. Quando nos aproximamos da obra magnífica do esplendor manuelino, que são os Jerónimos, também nos perguntamos pela razão de Jerónimos. Se chegássemos, porventura, alguma vez à Índia por mar, disse Dom Manuel I, então aí está, bem como a beleza de Belém, Nossa Senhora de Belém. Quando chegamos a Vila Viçosa e nos deparamos com aquele encanto da padroeira, com os mantos das rainhas de Portugal, com toda a beleza da aliança, quando nos deparamos que os reis de Portugal deixaram de usar a coroa para Nossa Senhora usar, então vão-nos dizer que foi Dom João IV, com a restauração da independência em 1640, como ação de graças por sermos um povo independente. Quando vivemos um momento tão difícil da ocupação francesa, em que a corte teve que ir para o Brasil, se há alguma vez nós conseguirmos voltar a ser independentes perante a dimensão tão problemática que foi a ocupação francesa, nós proclamamos novamente nossa padroeira, renovamos a aliança. Dom João VI faz esta proclamação em Vila Viçosa, criando a Real Ordem da Senhora da Conceição, para gratificar e exaltar os que aqui ficaram, os que não partiram, os que sofreram com a presença francesa, que foi para o nosso património e para as circunstâncias da nossa liberdade, foi de facto bem conhecida a sua presença e registada pela historiografia. Quando passamos pela beleza do Sameiro, perguntámos o porquê do Sameiro. E estamos noutro momento difícil da história da Igreja em Portugal, a vivência e a convivência com o liberalismo, em que, em nome da liberdade, fez de facto um momento de regalismo, ou seja, de domínio do Estado, da coroa, sobre a Igreja, em que a Igreja não foi livre. E é um povo simples, um povo que, sem grandes meios, ergue o Sameiro. É um monumento tipicamente popular, onde não entrou sequer de maneira decisiva a mão da hierarquia. E, finalmente, quando passamos por Fátima, mas o que é isto? O cardeal Cerejeira disse que não foi a Igreja que impôs Fátima, mas foi a Fátima que se impôs à Igreja. Foi, de facto, um gesto com 3 crianças, uma iniciativa, um amor primeiro do céu, a Mãe de Deus, a nossa Mãe, que pede a estas 3 crianças, desprovida de meios, que fossem mensageiras do grande recado que a paz se construía com Deus
e que sem Deus a humanidade entraria em humanismos trágicos, que redondariam em desumanidades, como foi Auschwitz, como foi o fascismo de Mussolini, como foi o comunismo soviético. É exatamente necessário um humanismo marcado pela cruz redentora, pela cruz pascal, que faz de facto uma humanidade diferente. Este recado, esta mensagem do céu a estas crianças. E percebemos então que são as 7 alianças. Se contarmos, são 7. É o número bíblico, outra vez. Portanto, não foi necessário forçar nada. Não foi necessário imaginação. Foi apenas necessário observação, constatação. E depois fazer a síntese histórica e a leitura numa perspectiva de aliança. Porque, de facto, é a aliança de um povo com Nossa Senhora e a aliança de Nossa Senhora com um povo. Somos terra de Santa Maria, somos um povo de Santa Maria. Desde quando recorda a sua devoção a Nossa Senhora? Muito obrigado por essa pergunta. É uma pergunta que me toca muito o coração, Padre José Carlos. Desde muito pequenino, eu posso dizer que recebi a fé com o leite materno. Penso que quando era amamentado, que era rezado pela minha mãe, tenho a certeza que ainda é viva. E a primeira coisa que eu aprendi foi rezar 3 Ave-Marias ao deitar-me. 3 Ave-Marias à Nossa Senhora. Muitas vezes com a ajuda dela e ao anjinho da guarda. Acredito que tantas pessoas têm este mesmo episódio na sua história de fé. Por isso foi aí que eu comecei a encontrar-me com a Nossa Senhora. Vim a Fátima a primeira vez, vindo de Moçambique, como disse, onde nasci, no ano de 1968, ou seja, com 7 anos. E tenho ainda pequeninas recordações da primeira comunhão, que foi no Sameiro, onde os meus pais casaram, também junto de Nossa Senhora, num santuário mariano, pelas minhas origens minhotas. Tenho recordações sempre muito marcadas por Nossa Senhora. E pela mão me levou à descoberta da minha vocação sacerdotal pela ordenação ministerial. De facto, Nossa Senhora tem muito a ver com a minha vida. Foi a minha catequista. Enquanto Bispo Auxiliar faz muitas visitas pastorais e contacta com toda a realidade que está à volta da Igreja. Sei que quando faz as visitas pastorais faz questão de visitar as escolas, faz questão de visitar mesmo outros lares e instituições. E os doentes ao domicílio também, e as pessoas idosas, casa a casa. E manifesta um carinho muito grande pelas pessoas, o clero sentiu muito próximo também. E no contacto e nestas pontes que procura estabelecer com a sociedade civil, com outras confissões inclusive, com outras realidades fora da Igreja, como percebe que essa realidade não eclesial olha para a Igreja e o que espera da Igreja? Uma das características que define a nossa cultura é o vazio interior. Nós temos dificuldade em encontrar constantes, os vértices, de uma escala que nós desenhamos quando fazemos as estatísticas, num gráfico. Uma das constantes que aparece no nosso tempo é o vazio interior. Sentimos um vazio, ouve-se isto muitas vezes. Por outro lado, a solidão. Uma outra dimensão também, a falta de luz interior, a falta de sentido para a vida. Muitas vezes ouvimos este lamentar, mesmo no olhar vazio, vago, e a dizer melancólico de muitos jovens, neste estar prostrado, sem projeto, sem agenda para a vida, neste ficar nos sofás ou nas esplanadas, ou ficar parado a olhar para uma imagem, assim, de uma maneira dependente, o querer encontrar na tecnologia uma resposta para o vazio. Eu penso que isto é um sintoma que fala, que interpela, que chama a Igreja. E neste meu, serviço à Igreja como pastor, estou sempre a ouvir isto. Mostra-me o sentido da vida dos jovens nas escolas. O que é que tu tens a dizer perante a solidão que eu sinto como jovem? Quando eu ouço dizer a um jovem a vida não presta, é uma interpelação profunda para que eu lhe mostre que a vida é uma beleza. Junto dos idosos, junto dos doentes, eu percebo um outro recado, o carinho que eles têm, a ternura que eles têm,
querem oferecê-la a alguém. A minha casa pequenina foi suficiente para gerar, criar e educar 5, 6, 7, 8, 9 filhos. Todos eles têm boa casa e não têm lugar para mim. É curioso que eu, quando vou aos doentes, muitas vezes eles fazem-me uma carícia na mão. Muitas vezes eles olham para mim e dizem que rezam por mim. Quer dizer, eu não lhe levo o afeto, o amor do Evangelho, mas recebo deles. Estou junto de Deus neles. Eles são um lugar teológico onde nos encontramos com Deus. Eles precisam de ter junto deles os netos, os filhos, porque eles têm muito amor para dar. O coração da mãe e do pai realiza-se amando. E muitas vezes sobra-lhe apenas a solidão, a parede do quarto, ou um cão ou um gatinho. Eu penso que esta mensagem de descobrirmos a utilidade dos avós, o valor, a importância dos idosos, fica sempre comigo. Eu ouço dizer no seu silêncio, no seu olhar, não sou lixo, não sou ferro velho, não me ponhas na prateleira. É um apelo à família. Aquilo que eu ouço constantemente nas escolas, desde das crianças aos adolescentes e aos jovens, e ouço na visita aos idosos, aos lares, aos centros de dia, aos apoios domiciliários, às casas privadas, é exatamente, é importante a família. Eu quero ter uma família. É necessário ouvir este recado. Onde está a minha família? Dos jovens, das crianças e dos adolescentes. Eu queria ter algum tempo do meu pai, da minha mãe, e ao mesmo tempo os idosos a dizer quase, adotem-me como avô. É de facto um recado que eu colho. E a resposta que eu tenho para dar é sobretudo da presença, da minha dimensão humana, da minha proximidade. E aquilo que eles descobrem é de facto que nós estamos com verdade. E quando eles descobrem que estamos com verdade, que não vamos numa ação publicitária de fazer de facto proselitismo, aquilo que se passa é maravilhoso. Contagia-se com o nosso olhar de Deus para as pessoas, contagia-se o seu vazio com a presença do amor de Deus por eles. E nós recebemos deles o abraço de Deus. E de facto ficamos todos mais ricos. As visitas pastorais são momentos encantadores e ao mesmo tempo de grande riqueza humana. Recebo tanto que, mesmo que esteja fisicamente às vezes cansado, como é normal, é próprio de quem sobe escadas ou percorre caminhos, sente depois o seu coração a dizer: vale a pena, o caminho é este. É o caminho da Igreja, são as pessoas. Dom Francisco Senra Coelho, muito obrigado pelo seu testemunho. É sempre um privilégio conversar consigo, porque tem sempre tanto para nos transmitir e uma espiritualidade real e próxima, uma espiritualidade que nos encanta e nos estimula a viver Cristo nas nossas vidas. Obrigado eu pelo trabalho que fazem, quer como editora de livros, quer em toda a vossa atividade através dos mass media. Sois, de facto, uma presença evangelizadora que anoto. E saúdo também a Ângelos TV pelo seu trabalho, por ser neste momento esta grande autoestrada da comunicação para este nosso diálogo. Obrigado, Sr. Dom Francisco Senra Coelho. Assim convido a continuar connosco, pois tenho ainda sugestões de leitura para lhe fazer. Também neste programa tenho 3 sugestões de leitura para lhe fazer. 3 livros que fazem parte do catálogo da Paulus, diferentes entre si, mas que se complementam. O primeiro intitula-se Ser Igreja, Ser na Igreja, do Ser Comunhão ao Agir Vocacional, do padre José Miguel Barata Pereira, um sacerdote do Patriarcado de Lisboa, é o reitor do Seminário Maior dos Olivais, também em Lisboa, e este trabalho, que brota da sua tese de mestrado em Teologia, vem-nos apresentar os vários estados de vida que existem na Igreja. Sabemos que são 3 os estados de vida que existem na Igreja e de onde brota a vocação. Porque estado laical,
o estado clerical e o estado da vida consagrada. Dizia-vos que cada um destes estados tem consigo uma vocação própria, uma vocação muito específica. Então é sobre estes três estados que o padre José Miguel Barata Pereira medita, reflete e aprofunda nesta belíssima obra, ajudando-nos a tomar consciência de que a nossa vocação parte sempre de um chamamento, e este chamamento é a participação na comunhão de vida da Santíssima Trindade, a Santíssima Trindade que tem uma comunhão de vida e essa mesma comunhão de vida é partilhada connosco e, portanto, na medida em que somos chamados para um estado de vida, somos chamados a viver em comunhão com a Santíssima Trindade e essa comunhão que se gera depois à nossa volta, na nossa vida com Deus, na nossa vida com o próximo, na nossa vida com a Igreja. E, portanto, se queremos, de facto, conhecer cada um destes estados, o estado laical, o estado clerical ou o estado da vida consagrada, é importante conhecer as suas características para podermos também nós corresponder melhor ao chamamento e à vocação que Deus tem para cada um de nós. Deus a todos chama, Deus a todos dá uma vocação. Nós temos é que fazer este discernimento vocacional para conseguir perceber efetivamente a que vocação somos chamados. E, de facto, esta é uma obra interessantíssima e que pode ajudar-nos também a preparar o Sínodo dos Bispos, que irá acontecer em Roma no próximo mês de outubro, e que o tema é sobre os jovens e o discernimento vocacional. Portanto, uma obra que aconselho vivamente não só para os catequistas, para os párocos, para os agentes da pastoral, mas inclusive para os pais, para poderem muitas vezes falar da vocação não apenas laical ou ao matrimónio, mas ajudar os filhos a encontrarem o seu caminho a partir da vocação para o sacerdócio, portanto clerical, e a vocação para a vida consagrada. Outra obra é de Gerhard Müller, que foi prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, cardeal, e intitula-se Pobre para os Pobres, a missão da Igreja, e com prefácio do próprio Papa Francisco. De facto, pobre para os pobres, a missão da Igreja sempre foi aquela de imitar Jesus, que veio para servir e não para ser servido, que veio para os mais pequeninos e não para os grandes, veio para os que estavam doentes e não para aqueles que estavam sãos. Portanto, a missão da Igreja é aquela de continuar a missão de Jesus, que veio resgatar a ovelha perdida. E por isso, no seguimento também daquele que é o repto do Papa Francisco, que a Igreja deve ser uma Igreja em saída, sair de si própria, não ser autorreferencial, ir à procura, ir às periferias e periferias humanas, ir à procura daqueles que necessitam, de facto, de ajuda, de auxílio, necessitam da palavra de Deus, do próprio Deus, para se poderem erguer na sua própria vida. Então, pobre para os pobres, a missão da Igreja ajuda-nos a tomar consciência de qual é a nossa missão enquanto pedras vivas desta Igreja de Jesus Cristo para podermos imitar o Senhor Jesus. O terceiro livro que vos desejo apresentar é de Lourenço Leuzzi, que é bispo auxiliar de Roma, e chama-se Amar e Servir, o realismo histórico do Papa Francisco. E, portanto, amar e servir são os lemas e nós vemos isso nos pronunciamentos, nos gestos, no estilo de vida do Papa Francisco. Ele veio para amar e servir porque quer imitar Jesus Cristo, que também viveu para amar e servir toda a humanidade. Então, se queremos, de facto, compreender o pensamento e os gestos do Papa Francisco como proféticos e que nos indicam também a nós um caminho na Igreja, este livro, O Realismo Histórico do Papa Francisco, ajuda-nos a fundamentar todo o magistério do Papa Francisco e a compreender melhor os seus gestos, que muitas das vezes não são apenas gestos espetaculares ou que fazem notícia, mas trazem por detrás uma espiritualidade muito forte e, sobretudo, uma doutrina, uma teologia encarnada no mundo de hoje e nas necessidades de hoje. Espero que lhe tenham agradado estas sugestões de leitura para si ou até mesmo para aconselhar algum dos seus amigos e familiares. Queridos amigos, Livros com Fé está a chegar ao fim. Esta edição, na próxima semana, prometemos voltar com mais novidades. E se gostou do que lhe apresentámos, do que lhe falámos neste programa, pois divulgue-o, pois as coisas boas têm que ser partilhadas. Convido-o a visitar-nos também numa das nossas livrarias, Paulos, aqui em Fátima, em Lisboa, no Fundão, em Ponta Delgada, em Benguela, em Angola. Convido ainda a visitar o nosso portal paulos.pt, onde poderá encontrar todas as nossas novidades, o nosso catálogo, várias notícias, artigos de opinião, mas também encontrar várias sugestões de eventos, pois a Paulos Editora, participando em vários eventos, certamente está mais perto de si do que aquilo que pode imaginar.
e desejo-lhe uma boa semana, uma semana abençoada de trabalhos, estudo, das mais variadas atividades profissionais, familiares ou até mesmo espirituais. E boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.